Aqui é o professor Martins. Bom, gente, tendo em vista as ocorrências do dia, eu não pude me deixar de me afastar, me omitir em relação a esse debate, porque eu acho que nós estamos em um momento crítico. E agora nós temos que tentar ajudar as novas gerações para que elas tenham um novo fundamento e que possam, quando estiverem no seu auge da sua adultidade, possam orientar o país para dias melhores. Isso que a gente está vendo aí agora, tá, pessoal? No Brasil, tudo que a gente passou até agora no Brasil, nos últimos 10 anos, a gente percebe o quanto a gente patina, quanto nós estamos em desarmonia social, enquanto nosso país não vai para frente. Gente, isso aqui é um país rico, é um país extenso, é um país tropical, com possibilidades e com recursos naturais muito grandiosos, com toda a possibilidade de ser uma grande potência no mundo, de se colocar como uma grande potência no mundo. Só que tudo isso é desperdiçado. Desperdiçado seja porque a gente olha para um lado da extrema esquerda e está todo mundo aí só falando de bobagem, e do outro lado da extrema direita você também olha e só vê bobagem. Não tem um projeto de país nessas pessoas. Não tem uma visão estratégica. Não tem uma visão coletiva. Uma visão nacionalista. Eu nunca fiz vídeo aqui, apesar de sempre estar criticando muito os gringos, mas eu nunca tinha feito um vídeo aqui falando dessa visão nacionalista. Eu acho que ela está emergindo, tá, pessoal? E o que aconteceu hoje, com esse absurdo, essa aberração, esse ataque contra o nosso país, de uma nação estrangeira, um ataque econômico, ele justifica que cada vez mais nós coloquemos o nacionalismo à frente das demais discussões. Vocês vão ver isso acontecer, vocês vão ver isso aumentar, esse movimento ele vai se expandir e eu convido vocês a refletirem e a participarem dele, porque ele será o balizador do futuro de vocês. Então, para todos os jovens, eu faço questão, esse canal aqui é muito para os meus alunos, sejam os alunos da universidade, sejam os alunos aqui da internet, que façam essa leitura que eu estou fazendo, que entendam a importância dessa leitura que eu estou fazendo com vocês, para o futuro de vocês e para o futuro do nosso país. Independentemente, tá, gente, das vertentes políticas de vocês, o nacionalismo ele tem que estar acima disso. Porque o nacionalismo implica na defesa do país, das pessoas, do território, da nossa soberania. É isso que está em jogo. E é isso que eu quero conversar com vocês. Então eu trago aqui as bases do pensamento, e tenho usado o Confúcio como base, porque Confúcio foi o primeiro grande professor. Tá, gente? E ele não deu lições só que ficaram na China. As lições de Confúcio elas percorreram o mundo. Tá? A ideia de ter funcionários públicos qualificados para ocupar os cargos do Estado e para que o Estado pudesse atender mais as pessoas, isso é de Confúcio. Essa meritocracia, isso surgiu lá em Confúcio, e vejo que isso existe no Brasil. Mesmo que a gente nunca tenha estudado Confúcio profundamente. Então a gente vê a importância e a força desse grande professor e como ele pode nos ajudar a nós encaminharmos para aquilo que eu chamava de caminho do meio, para o caminho correto, para a retidão do que nós precisamos fazer para realmente transformar nosso país em uma potência. Então esses eventos, quando acontece uma coisa dessa, quando o imperialismo vem e tenta nos colocar no canto
quando tenta nos, né, subjugar, tenta nos tratar como colônia, essa é a hora que a gente tem que se levantar. É a hora em que você se posiciona. É a hora que você mostra quem você é. Que você não é só um vira-lata, uma cucaracha, porque é isso que eles acham da gente. Não pensem que se eles... Muitos já, até deve ter muito vídeo que você já deve ter visto de brasileiro sendo expulso, brasileiro que apoiou o Trump, brasileiro que está se dando mal lá nos Estados Unidos. Eles não estão nem aí, porque você é brasileiro. Então você vai ser expulso. Você vai ser mandado embora. Não tem essa conversa. E a gente tem que aprender a lidar com isso. E a única resposta correta e condizente é transformar esse país num país melhor para que as pessoas possam aqui ficar, possam ter uma vida próspera, boa, aqui, que não precisem sair e serem assim, né, humilhados, né, no imperialismo. Eu acho que essa é a missão de vocês. Né? E a construção no pensamento nacionalista vai permitir que isso aconteça. Vai permitir que a gente olhe para o Brasil e que faça ele ser cada vez mais voltado para os brasileiros. Que a gente não vai permitir mais subjugamento e, principalmente, né, o roubo das nossas riquezas. Porque isso é uma das coisas que eles fazem. Eles se apropriam das riquezas, né, eles usam o poder do dólar para comprar tudo e deixar a gente aí com as migalhas. E isso tem que mudar. Então vamos conversar hoje sobre isso, tá? Eu quero mostrar para vocês os passos a seguir. Espero que você tenha entendido, né? Espero que você mude a chave. Se você ainda não percebeu que você está com a cabeça totalmente manipulada, né? Que você está num transe hipnótico que te leva a ser um entreguista, um escravo do império, eu acho legal você tentar pelo menos pensar que talvez isso seja verdade. Que talvez você seja mais uma mente manipulada. E que chegou a hora disso terminar. Então vamos começar. Aqui, pessoal, eu fiz poucos slides, mas eu acho que só para colocar aqui, né, gente, não foi o Confúcio que criou essa ideia de nacionalismo, tá? Mas ele criou o senso de identidade nacional. Então, Confúcio foi responsável pela união dos 9 reinos na China, né? Com as suas ideias, todos os reinos se uniram, né? Fizeram a paz. Por quê, gente? Porque havia uma noção, um senso, tá, pessoal? Um desenvolvimento de uma identidade. De que aquelas pessoas pertenciam ao mesmo local, né? Eram o mesmo povo, tinham a mesma cultura e logo, né, tinham que se pacificar e se unir. Então veja se isso não se aplica à nossa ideia. Nós somos o mesmo povo, temos a mesma cultura, estamos no mesmo local. E por que estamos brigando por coisas imbecis? Por que estamos brigando por banheiro unissex? Por que estamos brigando, né, por coisas que não têm sentido? Não tem sentido ficar brigando por essas coisas. Né? Nós temos que mudar, gente, a faixa. Então, essa é uma das coisas que a gente tem que focar. Confúcio, então, gente, ele foi o precursor dessas ideias. Depois dele que elas vão se afirmar. Mas é a partir dessa ideia de um senso de identidade que você tem que ter que você vai conseguir entender, né, a importância do Confúcio. Tá, pessoal? Olha aí, gente. Senso de identidade. Se você não tem um senso de identidade, gente, o que acontece? Você vira um pária. Você vira uma pessoa solta no mundo, um vendido. Porque você não tem relação com nada. Com nenhuma terra, com nenhum povo. Então quem é você? Né? É o quê? Uma ameba solta no ar? Nem a ameba vive sozinha solta no ar. Ela pode ser unicelular, mas ela vai estar em conjunto com outras amebas. Então você faz parte de um meio que você está interagindo. Você está ligado a esse povo que interage nesse meio.
Você está ligado à cultura, à língua, aos hábitos do povo que está nesse meio. E apesar de todos os problemas, e todos os locais têm problemas, existe uma cultura estabelecida. Existe uma nação que está colocada. O que nós temos que fazer é transformar essa nação. Esse é o nosso desafio. É essa a missão. Vou perguntar para vocês, qual é a lealdade sua em relação à história do nosso país? Qual é a lealdade que você tem? Ou você conhece mais a história dos gringos do que a nossa? A gente fica vendo história de gringo e a nossa história como é que fica? Como é que a gente olha para a nossa história? A construção das bases da nossa sociedade. Qual é a sua lealdade à nossa cultura? A cultura tradicional? Ou você fica aí comemorando Halloween, comemorando 4 de julho? Essa não é sua cultura. Não é seu país. Você não nasceu nos Estados Unidos. Você nasceu no Brasil. Você está comemorando uma cultura que não é sua. Você está com a sua mente colonizada. Você está manipulado. Você está em transe hipnótico. De tanto ser feita lavagem cerebral. Todos os filmes, todas as notícias, todos os vídeos. Tudo isso é lavagem cerebral. Que te leva a colocar aquele lugar no lugar do seu. E você não olha para o seu lugar. E não tenta melhorar o seu lugar. E olha para o seu lugar e fala, pô, aqui não é bom lá. Mas lá não é seu lugar é aqui. Então veja como o senso de identidade muda a percepção de mundo. Porque se aqui é seu lugar, é aqui que você tem que colaborar para melhorar. É aqui que a coisa tem que ficar boa. E a cultura? Como é que você lida com a cultura? Você despreza a cultura? Como é que é isso? Lealdade à sua terra natal. Como é que é? Claro, é mais fácil você falar, poxa, eu quero ir para um lugar, Quero ir para Miami, para Orlando, Lá tudo melhor, tudo funciona, tudo é limpo, tudo é maravilhoso. Sim, mas isso é uma construção. Isso é uma construção, também é uma imagem que é vendida, Aquilo lá é uma produção. Quando a gente olha, vai visitar os rincões dos Estados Unidos, talvez não seja bem assim, não. Vai visitar aí locais onde já está tomado pelas drogas. Você tem cracolândias muito maior que a Cracolândia de São Paulo. Só que isso não aparece. Isso você não vê. Isso não é divulgado pela mídia. A mídia que traz a manipulação para manter você na hipnose. Que por acaso é uma mídia que é vendida para esses seres, Então, assim, a sua terra natal. Qual é que você colabora para o melhor da sua terra natal? Qual a sua colaboração? Aí onde você está agora, na frente da sua casa. Se tiver um lixo lá na frente da sua casa, você cata. Como é que é isso? Como é que é a tua colaboração para que o ambiente fique melhor? Então, esse é uma ação, uma lealdade à sua terra natal. De construir a sua terra natal de uma maneira melhor. Isso é um senso de identidade. A lealdade aos antepassados, ao seu pai, à sua mãe, aos seus avós, seus bisavós. Pessoas que viveram aqui e tentaram fazer o melhor. E que, se você está aqui hoje, é por causa deles. Eles fizeram o melhor que eles puderam. E qual é o melhor que você vai fazer para as próximas gerações? Então, são chamadas. Pensamento de ter uma visão de mundo nacionalista, talvez ainda não faça sentido nesse primeiro momento. Mas você deve pensar. Eu tenho refletido bastante sobre isso, tá, gente? Tenho, assim, uns 6 meses para cá, refletido muito sobre a necessidade de ter um posicionamento nacionalista. Que eu também nunca tive. Era muito mais fácil estar olhando para as minhas, para as minhas coisas. Mas eu vejo que é importante a gente fazer isso, porque senão a gente não consegue unir as pessoas. E só unindo as pessoas é que a gente vai poder fazer alguma coisa diferente. Só unindo através dessa ideia, do Brasil em primeiro lugar, da nossa terra em primeiro lugar, que a gente vai poder tentar fazer alguma coisa. Essa é a grande noção, tá, pessoal? E aí vocês vejam,
Enquanto eles fizeram um boné lá para defender a terra deles em primeiro lugar, aqui nós fizemos algo parecido e foi escrachado, como se fosse algo, essa aí é coisa do Lula. Isso vai muito além do Lula. Tá, pessoal? Isso é uma coisa do Brasil. Então você está escrachando algo que é exatamente o que os teus ídolos estão fazendo lá. O local que você adora, que você tem serviência mental, submissão sexual, é exatamente o que você rejeita aqui. Então isso é uma dissonância cognitiva. Né? Isso é um processo psicopatológico. É uma patologia mental. Porque, independente de você ser esquerda ou direita, e você pode ser um nacionalista de esquerda ou direita, porque o nacionalismo, ele está acima do lado que você está. Ele está acima da esquerda, ele está acima da direita. O nacionalismo é o teu senso de identidade na defesa da tua terra. Entenderam, gente? Isso está acima. Então, está acima das escolhas políticas ou ideológicas. E veja, enquanto eles lá põem o boné, aqui os nossos põem o boné deles. Põem o boné deles. Para falar que lá tem que ser bom. Olha que interessante isso. O cara daqui, um político, por vezes político, governador de São Paulo, o que vai tomar mais pedrada agora por essas tarifas do Trump, e vai se ferrar mais, é o estado que vai mais se ferrar, é o cara que pôs o bonezinho de lá. Vocês estão entendendo a dissonância? Um cara que foi militar, que o Estado bancou ele, que bancou a vida dele. E é o cara que põe um bonezinho para dizer, olha, eu sou o seu servo. Eu estou aqui para te servir. Eu vou aqui entregar tudo para vocês. Eu vou para a presidência e vou ser o escravo de vocês. Então assim, gente, não dá. Entendeu? Isso não pode acontecer. Isso é muita dissonância. E, claro, a gente não tem aqui poder de ação, né? Nosso poder é limitado aqui nesse canalzinho. Mas vejam, pessoal, a partir do momento que você toma consciência e você coloca o nacionalismo na tua vida em primeiro lugar e você começa a levar isso para mais pessoas, a gente vai fazendo um trabalho de formiguinha. E não é pra gente ficar andando com esse boné aqui do Brasil, dos brasileiros que eu tô falando, não é isso que eu tô aqui dizendo. Isso não muda nada. Mas eu tô dizendo o simbólico que é isso, entendeu? Eles criaram um boné, porque eles querem pensar neles primeiro. Nós colocamos, nós não, né? Os políticos aqui vendidos colocam esse boné para dizer que realmente eles têm que ser em primeiro lugar. E aí? E nós aqui? O que sobra pra gente? Pobreza? Exploração? Miséria? Um dos países mais ricos do mundo sendo sugado, drenado, roubado. Então, pessoal, é triste, viu, gente? É triste pensar assim. O ideal, pessoal, então é a gente ter um pensamento nacionalista. Não quero saber se você é de esquerda ou se é de direita. Isso não me interessa. Isso é para discussões internas, de como deve ser o trato das coisas internos. A nossa relação em nosso país e outros países é nacionalismo. É o senso de identidade nossa, do nosso país. Em relação a outros países, nós não aceitamos ingerência, nós não aceitamos intervenção, nós não aceitamos roubo. Imperialismo é roubo. Eles vêm para roubar. Eles vêm para pegar as riquezas do país. Ou você entende isso, ou você é uma besta. Só mais uma ameba solta sozinha. Que nem devia estar com as outras amebas, pelo menos. Tem que pensar isso. E aí, gente, alguma comparação que eu acho que é importante a gente fazer aqui, né? Para você escolher o seu lado, realmente. Você vê. Talvez não faça sentido agora, gente, mas a geração de vocês, se a gente seguir nessa toada aí dos entreguistas, a geração de vocês vai sofrer muito, viu? Vai ser um país rico, mas com muita pobreza, com muita violência, com muita desigualdade. Piorar a desigualdade. Vai piorar. Não vai melhorar. Entenderam, gente? Pega o exemplo daquela falácia lá, olha, né? A Petrobras deve seguir os preços internacionais. Aí quando sobe a gasolina, os postos sobem tudo junto. Aí agora caiu a gasolina, cadê que os postos abaixaram? Quem são os donos desses postos?
Esses caras não são nacionalistas. Você vai ver, esses caras vão financiar quem na próxima campanha? Vão financiar o cara que bota o boné vermelho lá e diz que é para entregar o país para os gringos. Gente, tem que ter um senso de pé no chão. Eu lembro, eu já fui conhecer a China e o símbolo da China é um quadrado com risco no meio. O risco no meio é Tongguo. O que é Tongguo? Terra do centro. Para eles estão no centro do mundo. Eles são o centro do mundo. Então, eles olham para o país deles como se fossem a nação mais importante de todas. Por que a gente não pode fazer isso? Né? E vejam, pessoal, na China o mapa mundi, a China está no centro do mapa. Aqui nós estamos aonde no mapa mundi? Nós somos colocados num cantinho. Gente, se o globo é esférico, a localização que você está é muito relativa. Então, assim, você pode estar no Brasil e estar no centro. É só você girar o globo e colocar o Brasil no centro do mapa. Entendeu? Até nisso, os mapas eurocêntricos colocam quem no meio? A Europa no meio. Por que a gente não faz um mapa colocando o Brasil no meio? Eu não entendo isso, cara. Então, olha só, gente, ó. Querer bem o Brasil, por que não? Ah, tem coisas erradas, tem não sei o quê, tem corrupção, tem coisa... Gente, mas não importa. É seu país, cara. Agora, o que não pode é você ficar defendendo, querendo bem nação estrangeira, cara. Vocês estão entendendo? Não tem lógica isso. Lá no país deles, você é nada. Você é um ilegal. Você é um cucaracha. Entendeu? É um sudaca. Eles não querem saber de você. Então, assim, querer bem o seu país. Isso é o mínimo. Defender o país acima de qualquer grupo político. Enquanto os entreguistas, o seu grupo político está acima do seu país. Então, olha a diferença, pessoal. Ser nacionalista é você defender, entendeu, gente? O seu país acima de tudo. Você pode ter a linha que tiver, você pode ser direita ou esquerda, mas você tem que defender o seu país. Você pode estar na linha que você tiver. Defenda seu país. Esse é o mínimo que você tem que fazer. Agora, se o grupo político está acima do país, quer dizer então que vale tudo. Você destruiu o seu país pelo seu grupo político, é isso? Vocês estão vendo a lógica negativa? A lógica patológica dessa ideia? Vocês estão vendo como isso é patológico? Ter senso de identidade nacional, orgulho de ser brasileiro. É isso que eu falei, gente. A gente tem que ter senso de identidade nacional. Sabe? Começar a olhar para as coisas do nosso país. Começar, sabe, a curtir mais. Ter mais vínculo com as coisas do nosso país. Agora veja, bata incontinência e tem orgulho de outras nações, gente. Ex-presidente batendo continência para a bandeira americana. É sério isso. E você acha que isso pode dar certo? Cadê a identidade nacional, gente? Cadê o vínculo ao país? Não tem mais. Entendeu? É um vínculo ao dinheiro somente. Essas pessoas têm vínculo ao dinheiro. Aí, defender a sua terra até o fim e nunca se curvará a nenhum imperialismo estrangeiro. Então, essa é a visão nacionalista, gente. O que tem aqui é nosso. Então, peraí. Se é nosso, estrangeiro depois. Né? Eu sempre defendo isso. Então, assim, olha, se um brasileiro é tratado mal no aeroporto, no exterior, vale a lei da reciprocidade diplomática. Faz a mesma coisa com o gringo aqui, no aeroporto. Extraditou o brasileiro no avião, acorrentado, não deixou ir no banheiro? Bota também o gringo ilegal no avião, acorrentado, sem ir pro banheiro e manda para lá. Do mesmo jeito. Vocês estão entendendo como é que a coisa funciona? É assim que funciona. Aí você começa a ter respeito. Entendeu? Aí vou começar a tratar o brasileiro melhor lá. Porque eles sabem que nós vamos aplicar reciprocidade aqui. Então, se você quer que seja o brasileiro tratado melhor no exterior, você começa a aplicar aos gringos, aos estrangeiros aqui, o que eles estão fazendo com o brasileiro lá. Aí você vai ver a diferença. Você vai ver começar a mudar as coisas. Aí, olha só. Irão vender
os entreguistas irão vender ou prometer entregar o que for preciso para tomar o poder. Aí eu pergunto para vocês, né? Quem viu aí a cartinha do Trump, viu lá o que ele está defendendo. Eu pergunto para vocês, o que esses caras vão dar pro Trump para ele ter feito isso? Ou vocês acham que o Trump é um cara que viveu a vida inteira fazendo negócio, a vida inteira picareteando, é um picareta dos negócios. O que esses caras ofereceram para ele fazer isso que ele fez hoje? Só digam para mim. O que esses caras falaram? Nós vamos te entregar isso de graça. Nós vamos te dar isso. Nós vamos te dar reserva de lítio. Nós vamos te dar o quê? Terras raras? O que esses caras prometeram entregar pro Trump para ele fazer isso que ele fez hoje? Essa pergunta tem que ser respondida. Então, se você é nacionalista, você vai entender o que está acontecendo aqui. Você vê, aí você volta lá no 2, ó. Seu grupo político está acima do seu país. Ou seja, se o seu grupo político está acima do seu país, você vai entregar o seu país para tomar o poder. Você vai entregar o que for preciso do seu país para alguém tomar o poder. Porque você quer ficar no poder. E dane-se o seu país. Entendeu, gente? Porque esses caras são entreguistas. Tem que entender, pô. Se não entendeu isso, fica difícil. Né? Tá muito bobinho ainda, né? Tá neném. Tá muito neném ainda. Não entendeu como é que a banda toca. E precisa entender como é que a banda toca para saber dançar corretamente conforme a música. Então, ser nacionalista é tá vendo isso aqui. Tá vendo o que tá acontecendo. Vocês têm que olhar, gente. Se você é nacionalista, você vai entender que isso tá acontecendo com essa conversa. Você tá vendo que estão vendendo o país. Investir no seu próprio país e buscar esse desenvolvimento, né? Investir recurso exterior. Então, assim, gente, olha, me desculpe, né? Uma coisa é cripto, que não tem jurisdição, não tem estado, não tem nada. Beleza. Agora, você botar dinheiro. Eu vejo um monte de guia financeiro aí botando dinheiro lá na Gringolândia. Se você botar dinheiro na Gringolândia, moçada, desculpe, tá? Mas você está sendo entreguista. Você está ajudando que eles tenham uma vida boa lá. Tá? Você tem que investir teu dinheiro no teu país. A única exceção que eu coloco são as criptos, porque as criptos a gente está trabalhando com essa proteção do indivíduo contra os estados, a ausência de jurisdição. Beleza. Agora, investimento, fora isso, é no seu país. É ajudar o seu país a se desenvolver. Vocês podem procurar aí, não tem um vídeo aqui falando de investimento em Gringolândia. E nunca vai ter. Né? Posso falar de ação. Ação eu acho legal, mas ação brasileira. Empresas brasileiras. Então, pessoal, eu acho que a gente chega num momento, tá, pessoal? Eu lembro quando eu era criança, quero fechar esse vídeo aqui para vocês, né? Quem conseguiu sobreviver e chegar até aqui, significa que você está acordado no Matrix. Parabéns. Os que não chegaram, infelizmente, a gente não pode fazer nada, né, pessoal? A gente olha e fica com pena. E eu fico com pena do Brasil. Tá? Eu fico com muita pena do nosso país. Porque isso vai significar muito, muito tempo de sofrimento ainda. E a aprendizagem pela dor, gente, não é a melhor aprendizagem. Mas parece que é aquela que nós, por algum motivo sadomasoquista, preferimos seguir. Né? Nós nunca vamos seguir a posição, né, da dominância, né, de nós queremos nos impor. Nós vamos sempre estar aí olhando para essa gente na submissão. E olha só, gente. Quando eu era criança, eu lembro que meu pai tinha um adesivo desse no carro. Tá? Que era a época lá, né, da ditadura militar e tal. E eu olhava esse adesivo e eu ficava olhando, né? Puxa, mas por que alguém... Eu era criança e ficava pensando, né? Por que alguém não vai amar seu país? Eu queria ir embora daqui, né? Vai embora pra onde, né? Você não é daqui? Então eu ficava olhando isso e hoje eu começo a entender mais essa questão, gente. De que você tem que amar a sua terra, você tem que ter um senso de identidade. Você pode rodar o mundo, você pode conhecer, você pode ver as coisas que tem melhor lá e tentar trazer pra cá. Mas esse senso de identidade é importante, tá, pessoal?
E eu acho que, gente, o caminho para a gente ter um mundo mais equilibrado é o BRICS, tá, gente? E o que a gente está vendo, que essa resposta de hoje é uma resposta ao evento do BRICS que teve aqui no Brasil, que terminou agora, no final de semana. Então essa resposta, na verdade, é do império que está caindo. Mas não quer dizer que vai cair amanhã. Todo império, quando cai, gente, ele cai atirando. Então o que acontece? Ele vai causar o maior mal possível ao maior número de nações para ele tentar se manter aonde ele está, né? Enquanto império. Isso aconteceu já em vários outros impérios. Agora, qual que é o problema? O problema é que a gente olhando para isso, a gente sabendo que o império vai fazer isso, quais ações a gente vai tomar para mitigar os danos que o império vai causar no nosso país? Então, se a gente sabe que o império vai cair atirando e vai cair, mas vai demorar, vejam quanto ainda de dano esses caras, tipo esse Trump aí, podem fazer ao país. Não só ele, mas outros que virão. Quanto mais eles caírem, mais agressivos eles vão ficar. Então, veja, pessoal, olha o nível de agressividade desse cara. Ele está atacando os aliados. O Brasil é o quintal. É o quintal do Trump. E ele está atacando os aliados. Atacou o Canadá, atacou o México, os vizinhos. Atacou a Inglaterra, parceiro econômico. Atacou o Japão, aliado. Então esse cara, ele está atacando os aliados. Isso não tem como terminar bem, gente. Entendeu? Você perde uma confiança que não se reconstrói depois. Entendeu? Você pode ser obrigado a fazer um acordo agora, um mau acordo, mas você vai retaliar de alguma maneira depois. Você vai procurar novos comércios, novas rotas. O país vai encontrar novas formas de negociar. O BRICS vai se afirmar. Né? Já que está acontecendo isso, peraí, vamos negociar mais entre a gente, vamos tirar fora o império. Então, assim, a tendência do mundo multipolar, gente, ela não tem como ser evitada. Você não vai frear o mundo multipolar. O que você vai ver é o império unipolar caindo, mas caindo atirando. E aí causando o máximo de dano possível que ele consegue para se manter onde ele está. E a nossa escolha tem que ser qual? Da gente olhar para isso, entender o que está acontecendo e, a partir de um posicionamento nacionalista, defender nosso país. Principalmente diante dos entreguistas, que esses sim podem causar um dano enorme ao país, podem entregar o país de bandeja e criar, gente, décadas de sofrimento, pobreza, desigualdade, dificuldade para o nosso povo. Décadas. E isso está na nossa mão. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. Né? Assuma sua posição nacionalista. Não quero saber se você é de esquerda ou de direita. Assuma a tua posição nacionalista, como eu estou fazendo aqui. Assuma. Se coloque. Porque é a única saída que nós temos para lidar com o que está acontecendo. Fora isso, né, nós vamos ser levados pela enxurrada. Que não deve acontecer. Tá, pessoal? A gente tem que aprender a nos colocarmos altivamente. E é isso que Confúcio traz a lição. Né? A gente mudar a nossa chave. A gente tomar uma posição, criar esse senso de identidade, desenvolver isso. Né? Desenvolver essa lealdade a certas coisas que são âncoras firmes e que vão permitir que a gente se posicione corretamente. E defenda o que é nosso. É isso que é mais importante. Isso não é só melhor para mim, tá, pessoal? Melhor para todo mundo. Não estou pedindo nada para ninguém aqui, né? Esse canal não é monetizado, não é nada. Não peço Pix, não peço nada aqui. Agora veja. Se a gente não fizer isso, o que nos resta? O que nos resta, gente? Pensem. Então o nacionalismo é a única saída. Vamos adotar isso, vamos colaborar, tá? Vamos tentar fazer esse país um país grande, né? Fazer o Brasil great again, né? O Brasil grande de novo. Então, pessoal, é isso que nós podemos fazer, tá, gente?
Fica aqui meu registro a partir dessa ocorrência para que a gente possa tomar decisões melhores em relação a ela. Então, sou o professor Smartness e até nosso próximo vídeo.